Vida Plena de volta aqui pela Boa Vontade TV, o nosso canal de comunicação com você está à disposição para que você participe fazendo suas perguntas, interagindo conosco nos assuntos que nós abordamos aqui no Vida Plena e, é claro, envolvendo seu nome e o nome dos seus familiares na poderosa corrente ecumênica de preces da Religião de Deus. O nosso telefone é o 0300 1007 940. E na internet, seu contato conosco acontece pelo vidaplena@boavontade.com. Quem já participa é a Ana Neri Rodrigues Dias, que mora em Jataí, Goiás. O nosso abraço para você. Muito obrigada por estar. Ela acompanha durante todo o dia a programação da Boa Vontade TV. Você também pode fazer o mesmo. Bom, gente, vamos agora conversar sobre comportamento, saúde emocional. Começa hoje, agora e semanalmente o quadro Plenamente. E o nosso desafio hoje é conversar sobre qualidade e quantidade na hora da criação dos filhos. Será que o tempo que a gente tem pode ser bem aproveitado no desenvolvimento das crianças? A gente vai conversar. Dos jovens também? Sem dúvida alguma. Da família como um todo, né? Esse momento que muitas vezes é apertadinho na agenda, mas como aproveitá-lo da melhor forma possível para conseguir a união familiar, o desenvolvimento, saber o que está acontecendo com o outro. Tudo isso a gente vai conversar hoje aqui no Vida Plena. Isso mesmo. E semanalmente com a gente respondendo essas questões e muitas outras, estamos recebendo mais uma vez a psicóloga Luciana Carvalho. Seja bem-vinda, bom dia. Bom dia, muito obrigada. Eu fiquei super feliz com o convite para esse quadro e espero poder acrescentar muita coisa para todo mundo que está em casa. Com certeza. E é um desafio mesmo, Luciana. Qualidade, quantidade, muito a gente ouve falar sobre esse assunto, mas o que significa isso na prática mesmo, na educação dos filhos, no tempo que nós devemos dedicar a eles? Explica pra gente. Pois é esse tal do dilema de quantidade e qualidade, né? A dica que eu dou é se preocupar com a qualidade ao invés da quantidade, né? E hoje em dia, com o trabalho, com a rotina difícil que a gente leva, né? A gente reduz a quantidade de tempo dedicado aos filhos. Então, nesse sentido, nesses momentos que sobram para estar com os filhos, é priorizar a qualidade, né? Esquecer de limpar a casa naquele momento, isso, dedicar é focar, um pouquinho. Exatamente, é focar, tá com a criança, se dedique integralmente para a criança. Saber da rotina dela, saber das suas atividades escolares, se preocupar em estar detectando as amizades, como está funcionando essa dinâmica na escola. Inclusive porque o jovem e a criança percebem quando o pai e a mãe estão de verdade interessados, né? E quando eles estão fazendo ali só por cumprir ali o papel, né? Então, quando o pai e a mãe estão interessados, querem saber do desenvolvimento, das atividades do dia a dia do filho, ele percebe esse interesse e consegue corresponder de uma melhor forma. Claro que percebe, né? E não adianta nada também as mães, principalmente as mães, né? Que gostariam de trabalhar fora e se sentem culpadas e por isso não vão e ficam em casa. Aí elas se dedicam integralmente, o dia todo ao filho, mas sem qualidade, porque elas estão frustradas. Elas não estão realizadas como pessoas, como mulheres, né? Então o filho não se sente tão amado, sente essa diferença, né? Que não há qualidade nessa relação, e sim uma obrigação. Sem dúvida. Agora, Luciana, a gente sabe, por exemplo, que a agenda dos pais, ela é bem comprometida. A gente percebe também que muitas vezes a agenda do filho também compete ali com a quantidade de atividades que ele tem para fazer. É a escola, são as atividades extracurriculares. Qual que é a importância do pai e da mãe acompanhar essas atividades dos filhos? Bom, o pai e a mãe que acompanha, ele estreita o relacionamento com esses filhos, né? Porque não é só estar ali conferindo tarefa para ver se acertou, se errou, para ter bons resultados na escola, né? É a própria dedicação, o amor fornecido. O fato de levar, buscar na escola, na natação, por exemplo, já faz diferença. Claro que faz, né? O filho se sente muito mais amado, muito mais querido, né? Acompanhado, orgulhoso de estar ali com o pai e com a mãe, ao invés de babá, de outras pessoas. E assim, por mais que seja uma avó, uma tia, a criança tem o mesmo amor, com certeza, né? E esse parente também tem pela criança, mas é diferente. Quando é o pai e a mãe que vai buscar, a gente percebe na reação da criança. Interessantíssimo. Tem um significado emocional muito maior para a criança. Ela se sente muito mais amada, amparada.
né? Que interessante. Agora, diante da realidade que a gente vive, muitas vezes, de fato, é complicado. O pai e a mãe trabalham o dia inteiro, conseguem ter ali o período da noite, muitas vezes, para conversar, lidar com o filho, e vem a questão da compensação. Então, já que eu estou com meu filho, eu não vou pôr limites, vou deixar ele fazer o que ele quiser, porque, afinal de contas, é tão pouquinho tempo que eu tenho. Quais os riscos desse comportamento? Assim? Isso é um comportamento super nocivo, né? Na medida que você deixa o seu filho sem regras, sem limites. E criança, adolescente precisa de limite. Disciplina é importante. Sem dúvida alguma, né? Senão crescem, se tornam pessoas que acham que podem tudo, a qualquer custo. E a ideia não é essa, né? Então, educação é limite. Isso precisa entra por a questão regras. dos presentes, então, também, hein, Luciana? Claro, o mecanismo de muitas compensação. vezes eu não tenho tempo, então eu dou um doce, um presente e fica tudo bem. Pois é, não é bem assim, né? Não fica bem, porque esse tipo de compensação, como é que você pode suprir um afeto que você não deu, que você sente que não deu, com um presente? Você não vai conseguir isso. E ainda vai estimular um comportamento errado na criança. Agora, por exemplo, como aproveitar esse tempo? Porque muitas vezes sobrou lá no final de semana, eu separei do meu dia uma horinha, algumas horas para ficar com o meu filho. Daí eu fico sentado de um lado do sofá, ele fica esparramado no outro sofá, acaba não tendo uma interação. Os passeios, as atividades que a família faz em conjunto são importantes dentro dessa aproximação que deve haver? São extremamente importantes. Porém, a dica que fica nesse sentido é também não exagerar. Não são todos os fins de semana para passear, para sair e aquelas atividades intensas. Tem que ter fim de semana para ficar em casa, para curtir, deitar no chão na frente da TV e assistir uma TV junto, abraçado com seu filho. Coisa simples. Não precisa exagerar no comportamento para compensar. Coisa simples do dia a dia. Mas é uma brincadeira que você vai fazer dentro de casa ali com a família que vai trazer essa aproximação. Né? Exatamente. Na própria interação, né? No toque, no abraço, no afeto dedicado, na atenção, no carinho. Sem dúvida. Agora, esse tempo, né? Vamos falar de quantidade, então, agora. Quanto tempo eu preciso dedicar ao meu filho? Todos os dias? Só no fim de semana? Tá bom? Como funciona? É difícil mensurar, né? A gente volta para aquela questão da qualidade. Se você todo dia puder ficar 1 hora com o seu filho... É o suficiente? Mas dedicado a ele, deixando as coisas de lado, focar, se dar o máximo, se entregar de corpo e alma, já é o suficiente. E, Luciana, existe uma diferença também de filho para filho, né? Às vezes uma família, por exemplo, que tem um casal de filhos, tem um pouco mais de necessidade de atenção, tudo mais, acompanhamento, inclusive, às vezes por uma diferença no desenvolvimento escolar. Um outro filho consegue lidar melhor com essa questão e até prefere, às vezes, ficar um pouco mais sozinho, gosta de ler, ficar quieto no seu canto. Tudo isso também se diferencia. Então, os pais precisam estar atentos a essas diferenças também. Né? Exatamente. Respeitar a individualidade e o jeito de cada filho. Cada um é um ser único. Principalmente mesmo. quando são faixas etárias diferentes, né, Luciana? Claro. Aí a gente pode ver essa distinção maior. Não dá pra tratar igual, né? Falar assim, tenho ali 1 hora com o primeiro filho, outra hora com o segundo filho. Aquela coisa bem mecânica. Não funciona Não, desse não. jeito. Mas é interessante porque quando nós temos faixas etárias muito diferentes, as necessidades acabam sendo diferentes São também, outras não é, também. Luciana? São outras. Se você tem uma criança em casa e tem um adolescente... Aí é gritante. Muito. Você tem que observar o que você pode fazer com essa criança e o que você pode fazer com esse adolescente, que são coisas muito diferentes. Não pode largar a mão do adolescente só porque é adolescente. Claro que Não, já se não. vira Eu acho que sozinho. mais ainda. Mais em cima do adolescente do que da própria criança. Porque as necessidades do adolescente, nos dias de hoje, ainda são maiores, né? Em termos de atenção, os perigos, exatamente. Inclusive porque a criança está muito ligada ainda à necessidade física, né? Então ela precisa estar a presença ali do pai. E muitas vezes essa independência que o jovem passa a criar, cria esse afastamento, essa dificuldade de identificar, inclusive, o surgimento de um possível problema. É aquela história, né? Que o filho, ele sai da mão, que é quando criança, né? Você carrega ele pela mão e ele vai para a cabeça, né? Quando ele é adolescente. É verdade. É aquela preocupação constante e emocional com o filho. É o filho que está na rua de madrugada, está com os amigos, você não sabe o que ele está fazendo por aí. Então, são outras necessidades.
e é por isso que deve se fortalecer na infância, para que você tenha essa aproximação também na adolescência. Não adianta, né? Não brinquei com meu filho enquanto era criança, não tive tempo, e quando chega na adolescência eu quero promover de qualquer jeito uma aproximação, fica bem difícil, né, Luciana? Todas as relações, elas são construídas desde o colo, desde o berço. E a importância da figura paterna? Como fica nessa questão? Ela é importante ou não? Só a mãe é o suficiente? Não, claro que o pai é super importante, né? E o pai ainda tem um problema maior, que ele inevitavelmente trabalha, né? A mãe ainda consegue, de repente, não trabalhar e ficar e diminui a culpa, né? O pai não, ele tem que prover o sustento da família, né? Então a culpa dele é um pouco maior. A gente cai na mesma coisa, é qualidade de novo, né? É dar atenção para o filho nos momentos que ele pode. Perceber que, né, ainda bem, com o desenvolvimento, com toda a evolução que a humanidade vem desenvolvendo, a questão de que criação de filho é só responsabilidade da mulher já caiu por terra, pelo contrário, né? Ambos dividem essa responsabilidade, todos têm papel fundamental na formação dessa criança, desse jovem, por isso tem que se fazer presente. Tem, e é verdade. E é um papel da mulher trazer esse pai para essa relação. Porque muitas das mães excluem. Elas querem elas proverem tudo, né? Dar o afeto e tudo, e acham que o pai não é importante. Não, a mãe tem que convocá-lo para essa relação. Dividir as tarefas. Convidá-lo. É, exatamente. Cobrar isso dele. E, Luciana, outro desafio que surge quando falamos aí, né, do mundo que a gente vive atualmente é a questão da tecnologia. As crianças estão cada vez mais espertas, mais rápidas. A gente conhece criança em casa, sabe, né? 2, 3 anos já tá ali no computador, já começa a mexer. Antes, viu, Letícia? Antes, tá? Então, e eles manejam melhor que a gente, você muitas tem vezes. domínio muito. E isso é um desafio que os pais muitas vezes sentem, né? Que é o desafio de o filho saber mais do que ele, mexer com aquela tecnologia. Mas qual que é a importância de acompanhar esse processo também da inclusão digital, do acesso à internet desse filho, tanto criança quanto jovem, para garantir a segurança dele? É importante supervisionar, né? O que acontece ali. Né? A internet, ela está seguro ali, né? Por exemplo, a internet, ela promove muitas coisas. Então, não é o fato do seu filho estar em casa, não estar na rua ou estar de madrugada por aí, que ele não pode estar correndo riscos, né? Ele pode estar ali estabelecendo relações dentro da internet que são extremamente prejudiciais. Então, o pai que está próximo e sabe mexer com essas ferramentas, ele pode monitorar esse tipo de comportamento. E não sendo algo agressivo ou até mesmo, né, de pressão mesmo, né, para o jovem, né? Não me fale com quem você está falando, o que está... Geralmente, quando já existe uma aproximação, isso fica muito natural. O próprio jovem fala, mãe, olha só o que me falaram aqui, olha só essa conversa que engraçada. O jovem acaba chamando os pais para a participação. A proximidade, ela traz a naturalidade da relação. A confiança, né, que é fundamental. A criança se sente segura em contar alguma coisa para o pai e achar que ele pode compreender se eles são mais próximos. Que ele está disposto a ajudar, não a julgar, a condenar. Né? Não puni-lo, né? Tem muitos pais que estão mais distantes, então ele só entra com punição. Agora, e aí isso inibe o comportamento. Uma outra ferramenta, né, saindo um pouquinho da tecnologia, mas a própria leitura, ela auxilia também na questão da aproximação, a mãe contar uma história para o filho contar algo que está lendo para os pais, né? Os livros, eles ajudam também? Claro, sem dúvida. Também é uma ferramenta importantíssima para ligar, né? Para ter aquela conectividade ali. Sem dúvida. A gente vai continuar conversando sobre esse e outros assuntos aqui no nosso espaço, plenamente, sempre com a Luciana, trazendo essas dicas pra gente, suas considerações finais pros pais, pros filhos que também estão acompanhando aqui o Vida Plena. A gente sabe que viver e conviver em família é sempre um desafio, mas que pode ser muito prazeroso, com certeza. Certo, eu vou deixar uma dica, pais e filhos. Qualidade, antes de tudo, é estabelecer uma relação sem culpa. Então fica a dica para todo mundo. Vamos pensar sobre isso então. Muito obrigada, Luciane. Esse foi o nosso quadro Plenamente aqui no Vida Plena.
E você pode mandar suas sugestões também de temas, do que você tem interesse em saber. O nosso endereço eletrônico está à sua disposição sempre. vidaplena@boavontade.com ou o telefone 0300 10 07 940. Sem dúvida alguma, esse tema desafiador, né? A criação dos filhos, a presença familiar, fazendo parte da construção do desenvolvimento das crianças, dos jovens, é importante. Dentro desses assuntos surge uma dúvida, né, que a gente sempre acompanha aqui no Vida Plena, que é a questão da gratidão. Muitas vezes você, é tão difícil fazer com que meu filho aprenda a agradecer, mas como fazer? Eu não passo mais tempo com ele porque ele nem percebe isso, ele não me devolve. E aí a gente precisa perceber que é importante fazer essa diferenciação, né? Porque assim, o ser grato não é só uma questão de boa educação. É uma questão de desenvolvimento ético, é fazer parte do desenvolvimento daquela criança, daquela família. Então é importante que a família desenvolva esse assunto também com as crianças, com os jovens. É verdade, né? Quando falamos dos bons exemplos, que é o assunto geral hoje do programa Vida Plena, esse é um aspecto importante, porque todos nós devemos sim, né, mostrar como exemplo a gratidão, sermos gratos ou pelos nossos pais, ou pelo que nós recebemos, né, por tudo. E até quando valorizamos algo que nós temos, pode ser um objeto, né, estamos sim mostrando que tudo tem o seu valor, sim, as coisas, mas as pessoas principalmente. Então, demonstrar isso é fundamental, como você bem colocou, Letícia, não é só ensinar desculpa, obrigado, só da boca para fora. E aí, é algo que deve nascer do nosso íntimo. E aí vem a reflexão, como que a gente se comporta? Porque as crianças estão de olho, os jovens estão de olho, eles observam bem. Muitas vezes a gente se torna algumas coisas automáticas, a pessoa traz uma coisa pra gente, a gente até esquece de falar obrigada, né? Ou acha que é obrigação.